Gente, bom dia. Ah, Em função dessa excepcionalidade, é um trava-língua isso. Primeiramente, bom cafezinho para todos nós aí, né? Mas é o seguinte, eu, como para os cursos técnicos, né? Infelizmente vai ter que haver reposição das aulas. Então, eu vou propor aqui uma revisão de conceitos. E vou estar enviando também umas atividades para vocês fazerem, né? Ao vocês fazer, eu vou considerar como trabalho. Então, ao mesmo tempo, eu mantenho vocês estudando e também vai gerar aí alguma nota, ok? Né? Então, vocês vão me entregar esse trabalho na nossa primeira aula presencial, quando acabar esse processo aqui. Mas vocês não vão entregar nada impresso para mim, né? Vai ser tudo por e-mail, ok? Então vamos fazer aqui uma revisãozinha da nossa disciplina de ética e legislação, né? Exatamente para vocês não perderem o contato com a disciplina, tá bom? Bom, lembre-se que nós começamos, né? Conceituando a ética, colocando a ética ligada a comportamento. Lembra que eu disse para vocês que aquela frase, né, de senso comum que fala que cada um tem sua ética, né, é uma falácia, não é uma verdade, porque a ética primeiro está ligada a comportamento, né? Ética é uma ciência, enquanto ciência ela é um estudo de normas, né? Então, a ética é um estudo, mas que normas? É um estudo de normas morais, né? Enquanto a moral fica relacionada aos costumes, a ética é uma definição bem básica, né? Conforme vai estar no caderno de vocês, é que a ética é o estudo de uma forma específica do comportamento humano. Então, a ética vai fazer uma análise, né, do comportamento humano em relação ao meio em que esse humano vive, né? As relações horizontais que ele tem com o outro, né? E por que não dizer as relações verticais que ele tem com a transcendência. Então, na realidade, eu disse para você que a ética vai se dividir em dois campos de estudo, né? Então, nós vamos ter a chamada ética deontológica. Então, a ética deontológica vai analisar o comportamento do ser humano em relação ao dever, né? As obrigações que ele tem. E a ética teleológica, né? Está muito ligada às atitudes. Então, a ética teleológica vai estar baseada nas consequências dos atos, as consequências das ações. Então, o que acontece? Qual é o interesse? Qual é o grande interesse da ética? O interesse maior da ética é compreender, né, como se dá a formação dos hábitos, dos costumes e até mesmo, né, como é que são formatadas as regras e as leis que regem determinada sociedade. Uma sociedade ela só funciona porque ela tem regras, porque ela tem leis. Se cair no anarquismo, já não é mais sociedade, né? Na verdade, a sociedade ela vai funcionar quando cada pessoa, né, percebe seu espaço e sabe dividir esse espaço com o outro. Ou, para que ele também não tome todo o espaço, a própria sociedade impõe leis e limites. Então para entender a ética, né, como aqui é um resumo, lembra, né, que nós precisamos compreender que a ética, ela não, ao mesmo tempo que ela não é aquele senso comum que cada um tem sua ética, mas na realidade a ética, ela é uma construção, uma observação, né? Ou melhor, ela é uma observação do comportamento humano, né? E nas suas construções morais. Então, sendo ciência, foram criadas algumas teorias éticas, né? Exatamente para analisar e compreender melhor, tá, como é que funciona o processo ético. Então, na realidade, vamos colocar aqui como primeiro aspecto da teoria ética
a ética das virtudes, né? Então, na realidade, virtude vem do latim virtu, que significa uma qualidade positiva no indivíduo que o motiva, né? Motiva a quê? Que vai motivar a fazer o bem a si mesmo e aos outros. Então, a virtude, ela vai trabalhar com essa perspectiva interna de se autopreservar, de fazer o bem a si mesmo, mas ao mesmo tempo perceber o meio que está envolvido e fazer o bem ao outro, né? Então, o que acontece? A ética das virtudes, ela vai ter um fio condutor, ou seja, uma linha de pensamento, ou seja, que vai dizer que se o indivíduo, ao conhecer bem a si mesmo, né, vai resultar numa boa atuação política, social correta. Bom, então nós temos dentro da ética da virtude, né, nós podemos fazer duas grandes subdivisões, né, a chamada ética moral, né, ou chamada ética morais, né, e também a dianoética, ou seja, aquilo que não é moral. Então a ética vai trabalhar com os aspectos morais e a dianoética vai trabalhar com aquilo que não é moral, né? O que acontece? A chamada Aristóteles, né? Esse é um conceito aristotélico. Aristóteles, quando ele foi pensar a questão da ética, né? Quando ele pensou na ética moral, ele entende que a ética moral ela se pratica a partir da repetição, a partir do exercício de algum ato, né? Então, se a virtude é fazer o bem a si mesmo e fazer bem ao outro, a repetição dessa ação, né, Aristóteles chamava de uma ética moral, né? Já a questão de anoética, ou seja, aquilo, né, que vai centrar na questão das questões morais, é chamado na ética não moral, né, é aquilo que vem a partir do ensinamento, né? Tem comportamentos que o ser humano precisa aprender, não nasce com ele, né, e não vem numa proatividade dele, ele precisa ser ensinado em algumas práticas. Então Aristóteles ele vai perceber que na realidade é preciso uma aplicação de anoética nesse ser humano para que ele aprenda, né, algumas coisas de relacionamento para dentro da sociedade, né? Bom, já que a dianoética é algo que vai ser ensinado, né? E a ética ela vai trabalhar a questão da construção. Lembra que nós fizemos um resgate, né, da questão de estudo de hábitos, né, baseado no filósofo da educação, das maiores autoridades da educação, que é o Jean Piaget, e ele estabeleceu ali as chamadas etapas, né, de aprendizado, né, observando ali as crianças, lembra? Né, que nós falamos de anomia, né? Anomia, aquela negação da regra, né? É onde o comportamento ele é puramente por instinto. Mas o importante para a gente é ver como essas etapas do comportamento humano, como é que ele vai se refletir no ser humano se ele trava a sua evolução. Então, no caso da anomia, né, no adulto a anomia faz com que ele, né, age somente pelo prazer, sem considerar o outro. Então há muitos adultos que ainda está lá naquela fase infantil, baseada somente na busca pelo prazer, agindo só de forma por instinto, né? Então é aquele adulto que ele sempre vai negar todas as regras, né? Esse tipo de adulto tem problemas sérios de comportamento. Então, pensando para dentro do ambiente corporativo, no mundo do trabalho, né, um profissional com esse comportamento, ele não tem muita sobrevida. Porque todo trabalho, somente na área de gestão, todo trabalho na área de gestão, ele vai desembocar em uma outra ação. O segundo aspecto que Piaget levantou é a heteronomia, né? Ou seja, é aquela lei estabelecida pelos outros, né? Lembra-se, no adulto, refere-se que é aquela pessoa
que obedece às leis e às regras apenas para não ser punido, mas não integrou no seu caráter, né? É aquela fase em que há uma obediência esperando recompensa, no caso da criança. No adulto, né, na realidade, ele vai viver somente de retórica, ele não vai ter um processo de envolvimento, né? Então, dentro do ambiente de trabalho, é uma deficiência de evolução, né, um adulto que ainda está com comportamento de heteronomia. Nós temos a socionomia, né, que é a lei pelo convívio social, né? No caso, né, da criança, né, é a fase em que os critérios morais vão se firmando na criança, onde ela começa a perceber a responsabilidade, a obrigação, respeito, justiça, né? A criança já está ali na fase dos 7 anos, já está começando a se perceber no mundo e perceber, né, as relações, as obrigações, os direitos e deveres. No adulto, é agir preocupado consigo e, sobretudo, com o que vão pensar dele ou dela, né? Então, na realidade, a questão da socionomia no adulto, né, é ele perceber a consequência das suas atitudes. É uma ação teleológica, né, conforme nós vimos, né? E temos a questão da autonomia. No caso da criança, é quando já interiorizou todas as normas, mas no caso do adulto, né, é a etapa, né, mais dura no comportamento social, pois combina se orientar pelas normas estabelecidas e com os princípios internos de conduta, né? Então, geralmente, são momentos de muito conflito. A autonomia ela é resultado de um conflito, porque dependendo da cultura organizacional de uma empresa, às vezes pode diferir da cultura social que esse profissional está vendo. Então, por exemplo, quando a indústria americana chegou no Japão, ou melhor, quando a indústria japonesa chegou nos Estados Unidos, né, produzindo novos veículos e colocou neles ali a cultura japonesa, por exemplo, antes de começar o trabalho, tinha que ter uma sessão de atividade, trabalhar calado, tudo aquilo era estranho para a cultura americana, né? Mas era a autonomia japonesa sendo imposta. Então, na realidade, no dia a dia, né, as normas estabelecidas, normalmente nós somos muito bombardeados pelas normas. E as normas, elas nem sempre vêm ao encontro dos nossos princípios internos de conduta, né? Às vezes vamos ter que lidar com essas situações. Ok? Bom, uma segunda, dentro da teoria ética, né, que é o nosso estudo, né, vemos aqui a ética das virtudes, temos a ética religiosa, ou seja, geralmente a ética religiosa ela é delimitada pelos princípios ou as regras religiosas daquela região em questão. Ou seja, para você nunca esquecer, a ética religiosa significa seguir a cosmovisão de cada religião que vai resultar na prática de vida do indivíduo, né? Então, se você pensar no cristianismo, né? O cristianismo ele vai seguir a perspectiva, né, daquilo que Jesus Cristo ensinou. Se você pensar no judaísmo, ele vai seguir a perspectiva do que está na Torá, que são as leis escritas por Moisés. Se você pensar no islamismo, ele vai existir e vai se conduzir, né, a partir daquilo que está no Alcorão, escrito por Maomé. Então, a ética religiosa ela está muito ligada à cosmovisão daquela religião, e aquela cosmovisão vai determinar a forma de conduta, né, daquele fiel. Temos a ética do dever. A ética do dever, né, ela é centrada, né, não exatamente na razão. Então, eu quero traduzir um pouco melhor essa questão da ética do dever. Na realidade, a ética do dever ela vai nascer do reconhecimento por parte do ser humano de obedecer certas regras, aquilo que é chamado de imperativo categórico. Então, o imperativo categórico é a compreensão de obedecer a certas regras, né?
E aí, vamos entender um pouquinho. Vamos explorar aqui. A ética do dever, pensando na questão do imperativo categórico, que é a compreensão de obedecer certas regras, a primeira coisa que tem que perceber é o seguinte: a necessidade imperativa, ou seja, nenhum indivíduo pode deixar de respeitar o outro indivíduo, não como meio, mas como fim. Então, a ética do dever vai estar centrada na questão do equilíbrio e do respeito para com o outro. Temos também, dentro da ética do dever, o segundo imperativo categórico, as obrigações de agir. Ou seja, com as máximas definidas, chamadas leis universais. Exemplo, não matar. Não matar é uma lei universal. Tem pessoas que matam? Matam. Mas toda vez que a pessoa mata, ela está falhando na sua ética do dever, na sua obrigação de agir. Ela está falhando nesse imperativo categórico. Por que não se deve matar? Porque fere a dignidade humana. Todos têm direito à vida. Então, né, a questão das leis universais, né, elas têm que estar bem integradas dentro do indivíduo. Nós temos a chamada ética finalista, né? A ética finalista, ela vai trabalhar com um conceito interessante. Ela não é movida por regras, mas por objetivos. Nesse sentido, esse pensamento apoia a ideia que os fins justificam o meio, né? A ética finalista, quem é conduzido pela ética finalista, vai trabalhar nessa questão. Ela vai falar assim: olha, os fins justificam o meio, ou seja, os meios para chegar nos fins, né, os meios não são tão considerados, né, desde que eu atinja o objetivo, não importa o que eu faça. Então a ética finalista vai trabalhar com essa perspectiva. E temos o chamado utilitarismo, né, que vai falar que alguma coisa para ser boa tem que ser útil. Essa é a ideia central do utilitarismo. Qualquer coisa para ser boa, ela tem que ter uma utilidade. Se não tiver utilidade, não é bom. Então o utilitarismo, ele é muito prático nesse sentido. Até a área de gestão, né, ela se pauta muito pelo utilitarismo. Nesse pensamento, útil é aquilo que é bom para a maioria das pessoas. Então, quando eu vou ofertar um produto, vou ofertar um serviço, na realidade vou fazer uma ação ampla, uma ação geral para dentro de uma empresa, para dentro de uma associação, a ética do utilitarismo vai trabalhar essa premissa. Olha, só vai ser bom, ok, se tiver utilidade. E ter utilidade significa ser bom para a maioria das pessoas, ok? Bom, então essas são as chamadas teorias éticas, né? Ética da virtude, ética religiosa, ética do dever, ética finalista e a ética utilitarista, ok? Então essa é a nossa revisão número 1. Daqui a pouco eu volto.